Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos à terceira unidade de estudos da disciplina de História da Sociologia. Nessa unidade de estudos, trataremos da Escola Sociológica Alemã e da Sociologia dos Estados Unidos da América. Especificamente nessa videoaula, vou tratar da Sociologia Alemã na figura de Max Weber, como objetivo principal de trazer para a nossa discussão teórica aqui a terceira escola sociológica clássica. Como foi falado, a primeira escola sociológica, escola marxista, segunda escola sociológica clássica, escola durkheimiana ou escola positivista, e a terceira escola sociológica clássica, a sociologia compreensiva de Max Weber, teorizado por Max Weber. Inicialmente, Weber, ele verifica, assim como todos os outros sociólogos da época, ele verifica a racionalização do mundo. Essa racionalização já era prevista lá pelo Saint-Simon, como a gente viu lá na primeira unidade de estudos, mas ele vê que essa racionalização ela não traz um caráter somente positivo para a sociedade, ela também traz um caráter negativo. Por quê? Porque juntamente com a racionalização, houve um desencantamento do mundo. Essa nova ótica, essa nova ordem socialista racionalizada, ela causa também um desencantamento do mundo. As pessoas atribuindo valores científicos aos fenômenos, descartando os valores religiosos, que na verdade foi um grande objeto de estudo da sociologia durkheimiana, sociologia da religião, trouxe um desencantamento para o mundo. Outra coisa a ser destacada na sociologia de Max Weber é que o método que ele utilizou é o método compreensivo. Diferentemente do método positivista de Durkheim e diferentemente do método materialista histórico de Marx, o Weber ele traz a sociologia com um método compreensivo, ou seja, o sociólogo ele está para compreender as ações sociais. Como vocês devem lembrar, para Durkheim, o objeto de estudo da sociologia eram os fatos sociais, ou seja, eram aquelas coisas sociais que estavam fora dos indivíduos. Weber, apesar de não conhecer a teoria de Durkheim, ele inverte essa lógica. A sociologia de Weber, ela justamente traz um método para você verificar as ações dos indivíduos. Portanto, o objeto de estudo da sociologia de Max Weber são as ações sociais dos indivíduos. O que seriam essas ações sociais? Toda ação social, para Max Weber, ele visa uma reação de outrem. Uma ação social que a gente pode exemplificar é o caso de eu estar aqui, falando com vocês, através dessa nossa tecnologia de videoaula, eu falo esperando que vocês recebam uma informação. Isso é uma ação social. Dirigir um carro, por exemplo, não necessariamente é uma ação social, porque você não está visando uma reação de outra pessoa, de outro indivíduo da sociedade. Por isso, para o Weber, a sociologia é o estudo da ação individual e não dos grupos sociais. A sociologia é uma ciência dos indivíduos e não uma ciência dos grupos sociais. Como foi iniciado a nossa fala aqui sobre a racionalização de Weber, Weber traz alguns aspectos dessa racionalização. Por exemplo, como que o Estado se racionalizou? Assim como os outros sociólogos, que a gente já destacou aqui, Weber ele também está preocupado com essa mudança do Estado antigo para o Estado moderno. Quais as mudanças que as sociedades sofreram com essa alteração, com essa nova lógica das coisas? Ele vê na racionalização essa nova ótica. Tudo deve ser racionalizado para a sociedade moderna. Então, como que ele identifica que o Estado se racionaliza? Antes, o Estado não era racionalizado por conta de que a Igreja ela estava intimamente relacionada com o poder estatal.
Com o processo de secularização da igreja, que nada mais é do que a igreja se retirar do ambiente público para o ambiente privado, é justamente a forma como o Estado se encontrou de se racionalizar. E quais as ferramentas que ele utiliza para se racionalizar? Para Weber, o Estado se racionaliza através da burocracia. Claro, todos nós já ouvimos falar da burocracia. Ah, tal coisa, é muita burocracia para tirar uma carteira de motorista, por exemplo. Não, esse processo é muito burocrático. A gente geralmente atribui um valor negativo, né, à burocracia. Weber, ele diz que a burocracia ela é a forma como o Estado encontrou para se racionalizar, para que o Estado cumpra a sua função, né, de formulador, de organizador da sociedade. Ele deve ter métodos burocráticos. A burocracia, diferente do que a gente pensa, Weber pensava que levaria à eficiência do serviço público, né? Lógico, sabemos que a burocracia muitas vezes não leva a essa eficiência, porém o grande objetivo da burocracia é a racionalização do Estado. E o sistema de produção, como que ele se racionalizou? O Weber, ele, diferente do Marx, ele não atribui um aspecto negativo para o capitalismo, né? Ele só diz que o capitalismo é a forma como a sociedade encontrou para organizar o seu sistema de produção, para atender os mercados, para atender as grandes demandas. Não existiria, não foi encontrado outra forma, né, da economia se organizar. Foi através do sistema de produção capitalista. Ou seja, é a forma como a sociedade encontrou, né, as indústrias encontraram para racionalizar aí o seu sistema de produção. Um aspecto importante dentro da metodologia weberiana é o conceito de tipo ideal, tipificação ideal. O conceito de tipificação ideal, né, ele é um conceito onde você vai, enquanto sociólogo, verificar um fenômeno através de uma base teórica que nem sempre corresponde à realidade. Pelo contrário, quase nunca corresponde à realidade. Mas como isso, professor? Vou explicar para vocês. Vamos supor que nós vamos verificar a preferência, fazer um estudo sociológico sobre a preferência de sabores de suco dentro de uma sala de aula. Aí você vai fazer um questionário com cada componente, né, com cada grupo ali, verificando quais os sabores que ele mais gosta. Você dá um rol ali de 3 para a pessoa escolher 3 ou 4 sabores, né, desse suco e você verifica quais as respostas mais comuns nesse grupo social, nesse grupo de sociedade, nesses indivíduos, nesse grupo de indivíduos. Você observando qual o sabor que mais apareceu, né, nas respostas das preferências desse grupo, você identifica a tipificação ideal da preferência de sabor de um suco daquele grupo de indivíduos. Portanto, vejam, gente, que o tipo ideal ele não é uma forma de você taxar uma sociedade. A sociedade é daquele jeito. Não, eles preferem suco de morango. Não, é uma base teórica para você identificar os aspectos daquele fenômeno social, de determinado fenômeno social. Um estudo muito importante que Max Weber fez foi de um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde ele utilizou muito esse conceito de tipificação ideal. Nessa obra, ele estabeleceu a relação entre religião e sociedade, né? E ele verificou que essa relação ela não se dá por meios institucionais, diferente do que diria Durkheim, né? Essa relação ela não se dá por meios institucionais, mas ela se dá por valores introjetados, transformados em motivos da ação. Ou seja,
A ética protestante e o espírito do capitalismo têm uma grande relação entre si. Por quê? Aí eu convido vocês a estarem lendo a obra, né, de Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, para identificar quais são essas relações que existem entre as ideias protestantes, das igrejas protestantes, e as ideias da ética do capitalismo industrial. Pessoal, espero ter contribuído, né, com alguns exemplos que vocês podem estar utilizando dentro de sala de aula. Estou aberto a contribuições também, né, a compartilhamentos. Vai ter fóruns para estar compartilhando essas experiências, outras formas talvez de abordar esse assunto que talvez vocês conheçam, que seria muito interessante esse compartilhamento para a gente estar construindo aí uma unidade sociológica, né? Uma forma bem coerente e bem efetiva de atingir os alunos, de construir o conhecimento sociológico dentro das salas de aulas do ensino médio. Desejo a vocês uma boa semana de estudos, né? E fiquem atentos aos prazos da entrega das atividades e até breve.